Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus, hein? Deus é bom demais, ó. O Alan deu o recado bonitinho, viu? Você só não use de esperteza, irmãos. Ele falou assim que cada jovem, adolescente, que o pai abençoa para levar um prato cheio, viu? Para que ele volte vazio, viu? E é bem cheio mesmo, porque esses meninos comem bastante, viu? Em fase de desenvolvimento, eles são aleluiados e comem bem. Então, mande lá mesmo a torta. Tem um adolescente aqui, assim, bem novinho, ele já falou assim para a mãe dele, falou: mãe, sábado que vem a senhora e o pai estão de folga. Pode passear no shopping, porque eu tenho compromisso, ó. Coisa linda, irmão. Envie os seus filhos, vai ser um tempo de bênção, viu? Lá nos grupos vai ter os recados e tal, mas já vou aproveitar. Irmãos, talvez esteja muito quente, então assim, coloque protetor solar, a toalha e tudo, o bonezinho, e vai ser bênção lá, a gente vai ter um tempo maravilhoso na presença de Deus diante dos irmãos. Abram suas Bíblias lá em Salmo 42, que é um salmo que toca muito meu coração, e mais uma vez, assim, foi resposta para minha alma, inquieta e agitada, e espero que seja para a sua também, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler então. Salmo 42, a palavra do Senhor diz assim: como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? O meu coração se enche de tristeza, pois eu lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dançando, dando graças a Deus, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas lembro-me de ti, desde o distante Monte Hermon até onde nasce Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo cânticos e faço orações ao Deus que me dá vida. Clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque eu tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos. Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Aleluia. Irmãos, enquanto eu pensava aqui nesse sermão, na verdade era um outro sim que eu gostaria de pregar mesmo, né? Até que semana passada, no domingo, assim, que a Camila pregou o segundo sermão sobre a oração das orações, que aconteceu algo assim que tocou profundamente o meu coração e me levou a meditar sobre esse texto bíblico, essa verdade do Senhor, né? No final do culto, nós juntamos o pessoal dos trabalhadores que estavam servindo no templo naquele domingo, para ter ali um momento, ali, compartilhar de uma informação e tal. E enquanto os irmãos estavam chegando aqui, eu fui puxar assunto com o irmão, né? E fui falar com esse irmão que eu queria a opinião dele sobre um carro, né? Eu queria falar com ele sobre um carro ali. Então terminou o culto e eu estava ali conversando com ele e ele me respondendo, né? Eu perguntei, ele me respondendo ali sobre o carro e tudo. De repente eu olhei assim, o olho dele assim estava tomado de lágrima mesmo, assim, de emoção. E eu falei para ele: ô irmão, você está quebrantado, né? Quando eu falei isso, esse irmão começou a chorar, né? Ele começou a chorar e começou a declarar assim, o que a Camila tinha pregado, né? Foi pago um alto preço, eu jamais conseguiria pagar. E começou a chorar, dando glória a Deus ali. Nós nos abraçamos, começamos a chorar junto ali. E isso me atinou, irmãos, para uma questão assim do entendimento da presença de Deus. Porque aquele homem estava dando um grito,
Mas não era um grito assim que toda a igreja viesse a ouvir o grito dele, mas a alma dele gritou naquele momento, que ele reconheceu assim que Jesus tinha pago um alto preço naquela cruz. Isso me atinou para falar sobre isso, sobre sede de Deus, sobre fome de presença, sobre consciência de presença de Deus. Um momento importante, no domingo passado, a Camila falou ali sobre o Sermão do Monte e a oração das orações. E ela disse assim que o Sermão do Monte e essa oração do Pai Nosso nos ensina a ser gente. Isso tocou meu coração. Parece ser simples, mas não é, irmãos. Não é simples não. Isso é complexo. Ser gente é um trem complexo. E ser gente do qual o Senhor nos fez para sermos. Né? E como gente, crente que somos, irmãos, existe algo do qual chamamos abatimento de alma. Às vezes achamos que ser gente crente faz parte assim de um pacote só de coisa boa, né? Eu sou crente, sou filho do Deus vivo, então é só uns trem bom que vem do pacote. Mas não, irmãos, a alma sofre, viu? A alma sofre e muitas vezes chegamos naquilo que chamamos de esgotamento espiritual. Irmãos, o tema da pregação de hoje é quando a escuridão não passa. Quando a escuridão não passa. Talvez você se veja, viu, nessa reflexão de hoje, nessa palavra de ânimo para mim e para você. Para que a gente entenda um pouquinho assim, uns dizem que foi Davi que escreveu esse salmo, outros falam que foram os filhos de Corá, né? Mas dizem assim que foi Davi porque ele é um salmo, a composição dele, como ele foi escrito assim, parece ser Davi, né? Uma capacidade imensa de arrependimento, uma capacidade imensa de súplica, de consciência de presença e tudo, mas assim, pouco importa se foi Davi, se foi os filhos de Corá, a verdade é que quem escreveu isso aqui tinha o coração que queimava pela presença do Deus vivo. O que a gente está vendo aqui, irmãos, é um grito de alguém que está desesperado pela presença de Deus, de alguém que ansiava pela presença de Deus, de tal forma que ele se compara como uma corça, como um cervo, que está com sede, procurando as fontes das águas, e que nada viria matar a sede se não fossem as correntes das águas, irmãos. É um grito de quem está longe do culto, e nós vamos ver isso. Esse irmão estava impossibilitado de estar ali no templo, e então ele chega a dizer assim que a alma dele suspira por esse momento, suspira pela habitação do Senhor, suspira pela casa antiga, irmãos. E isso me fez pensar, porque esse salmista ele estava exilado, então ele está soltando esse grito da alma, e eu fico pensando o seguinte: como é que nós estamos assim, diante da presença de Deus? Como é assim que nossa consciência, como é que o nosso sentimento assim está diante da presença de Deus? Porque nós não estamos exilados, né? Graças a Deus. Nem impedido de vir no templo, né? Graças a Deus. E nem esperando uma vez por ano pela expiação para chegar no templo. Nós temos isso semana após semana, graças a Deus, irmãos. Nós podemos andar com a Bíblia embaixo do braço, graças a Deus. Podemos gritar no meio da rua que Jesus salva. Talvez você sofra uns esculachos, que o povo está assim hoje, mas nós não estamos exilados. E eu fico pensando que talvez, irmãos, esse pode ser assim, um grito de um crente em depressão, irmãos. Porque muitas vezes a verdade é que a gente não vive exilado, mas será que a gente vive essa liberdade que Cristo conquistou na cruz? Será que a gente vive mesmo essa liberdade que foi conquistada ali na cruz do Calvário? Talvez, irmãos, você já parou para pensar que talvez isso seja um grito de um crente, de um irmão em depressão? Talvez isso também possa ser um grito de alguém que deseja ardentemente a renovação espiritual da presença divina, irmãos. Talvez hoje seja a resposta para o seu abatimento, essa conversa que Deus está tendo com a gente aqui. Esse aqui, irmãos, é um grito assim de quem luta com as dúvidas.
É um grito assim de quem luta com os medos, de quem luta com os temores. É um grito de quem já pisou no santo lugar e sabe que em outro lugar não dá para viver como a canção que a gente canta, em outro lugar não sabe viver. Ele só sabe viver no santo lugar. Portanto, irmãos, nada mataria a sede desse salmista, nada, absolutamente nada, se não fosse a presença de Deus. Presença de Deus. Uma coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, qual era o objeto do lamento desse homem, desse salmista? Era que ele queria o acesso ao santuário. Ele queria o acesso ao santuário mais que os deleites da vida, mais que os deleites do palácio. Ele queria sim acesso ao santuário mais que as riquezas. Ele queria o acesso ao santuário mais que os prazeres. Esse era o objeto do lamento desse homem. Esse é um homem que queria a presença de Deus. E isso tem que ficar bem claro no meio do seu coração, irmão. Você já parou para imaginar, irmãos, que Deus, Ele tem as suas maneiras de nos atrair até Ele? E talvez você esteja sendo atraído para a presença de Deus com esse abatimento na sua alma. Você já parou para analisar que talvez essa escuridão que não quer passar seja só um meio para Deus te atrair para a presença dEle? Vamos analisar um pouco esse início. O salmista, ele diz aqui que algo tem sede. O que é que tem sede, irmãos, que nós lemos aqui? O que é que tem sede, irmãos? A alma. E a alma dele tem sede do quê? De Deus. Tem um monte de alma, irmão, que está com sede de um monte de teretetê estranho, mas não de Deus. E qual Deus que essa alma sedenta está com sede? Do Deus vivo. Eita glória. Rapaz, isso era para glorificar de pé, hein? Sabe aqueles momentos em que a igreja glorifica de pé, irmão? Que entende qual é o objeto do desejo de uma alma sedenta? Do Deus vivo, irmãos. Mas vamos entender as causas do abatimento desse salmista. E a primeira dessa causa está lá no verso 4, que diz assim: o meu coração se enche de tristeza, pois eu lembro de como eu andava com a multidão de adoradores, à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria, dando graça a Deus, dançando em meio aos sons de grande festa. Uma das causas do abatimento desse salmista era estar impossibilitado de ir ao templo. Ele sentia saudade do culto. Eita glória! Ele sentia saudade do culto. Oh, glória a Deus! Irmãos, essa semana assim, eu tenho tido uns dias muito corrido, né? Corrido demais. Misericórdia. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Douglas ali da Aline, que às vezes a gente tem tempo e não tem recurso, né? E às vezes a gente tem recurso e não tem tempo. Então eu tinha tempo para buscar Deus, mas não tinha recurso, de tão cansado que eu estava. E dormi, irmãos, e pasmem, Deus me deu umas 3 horas de sono, e o olho estalou no meio da madrugada, tum! Né? Olhei para o lado e a Camila estava lá no sono do céu. Diz ela que não dormiu bem, mas eu vi com meus próprios olhos que ela estava no sono do céu. E eu falei, eu quero ter esse sono também. E fiquei concentradinho, mas não vinha. Fui preparar o sermão. Aleluia. E quando eu entrei assim na nossa salinha de oração lá, eu senti saudade do culto, irmão. Eu pude entender o que esse salmista estava dizendo. Eu não estava exilado, eu vivo em liberdade, mas eu estava com saudade do culto, e essa foi a primeira causa do abatimento deste homem. E a segunda causa se encontra lá no verso 3. Dia e noite as lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? A segunda causa, irmãos, do abatimento deste homem, desse salmista, era a zombaria dos inimigos. Ele diz aqui, eles fazem isso constantemente, continuamente. E eu fiquei pensando, o que é essa sensação de ter o inimigo zombando você?
Irmão, vocês já pararam para pensar que tem gente que gosta de brincar muito, mas não gosta de ser brincado, é ou não é? Tem gente que brinca muito, mas quando brinca com ele fica arredio, fica escamoso, né? Ele se arma assim, né? E porque é uma brincadeira. Agora imagina a zombaria do inimigo constantemente te dizendo: onde está o seu Deus? E aí, onde está o seu Deus? Ter alguém zombando de você por causa da sua tristeza deve ser algo que abate a alma. Deve ser algo que abate a alma. Quantas vezes, irmãos, a gente passa por situações em que as pessoas estão o tempo todo perguntando: e aí? Onde está o seu Deus? Quantas vezes assim, as pessoas não falam, mas você sente no olhar, nos corredores da empresa, ela sabendo como está a sua situação, talvez porque teu nome bateu no RH lá, você já sabe disso, e eles estão perguntando: onde está o seu Deus? Talvez nos corredores do colégio, né? Talvez nos corredores da igreja. Aqui não, aleluia, aqui não, graças a Deus, aqui não. Onde está o seu Deus? É um desemprego que não passa e as pessoas estão perguntando: e aí? Onde está o seu Deus? É uma doença que vem e parece que a cura não vem também, e as pessoas estão perguntando: e aí? Onde está o seu Deus? Que você tanto louva. Às vezes é uma situação financeira que não apruma. Irmãos, tem gente que tem uma dificuldade financeira que não apruma de jeito nenhum. E as pessoas estão olhando: e aí? Onde está o seu Deus? Você vai dizimar de novo? Vai ofertar de novo? É um filho nas drogas, longe do caminho do Senhor. É problema que parece comum hoje, mas eu não aceito como comum, de famílias enfrentando problemas com a sexualidade do filho, da filha. E os vizinhos estão perguntando: e aí? Onde está o seu Deus? São tantas e tantas situações, irmãos, em que as pessoas dizem: e aí, gente boa, onde está o seu Deus? E aqui então nós conhecemos a causa ou as causas do abatimento desse homem, desse salmista. E eu pergunto, assim como eu fui perguntado nessa madrugada específica: qual é a sua causa, meu irmão? Qual é a causa do seu abatimento? E a verdade é que hoje a gente precisa tomar uma decisão sobre isso. A verdade é que hoje precisamos olhar de uma maneira prática para dentro de nós, irmãos. Tem um pastor querido que ele fala assim, que precisamos ser como uma folha dobrada, porque uma folha dobrada ela consegue olhar para dentro de si, ela consegue olhar para si próprio. Então nós temos que ser como um papel dobrado, irmãos. Qual é a causa, irmãos? O abatimento é um trauma. Hoje está na moda falar um gatilho, né? É um gatilho, é um trauma, irmãos. É uma coisa complexa demais, é um abuso. Esse salmista, ele falava o tempo todo aqui: porque está abatido a minha alma, porque você se entristece tanto dentro de mim, igreja. Grave isso, irmãos, ele queria encontrar a causa do porquê a sua alma estava tão abatida. O porquê que a escuridão não passava, irmãos. E aí eu chego assim a uma conclusão de que muitas vezes nós sabemos a causa de por que a escuridão não passa. Mas a verdade, irmãos, é que a gente não consegue lutar contra essa verdade, né? O bem da verdade é essa. A gente até sabe a causa às vezes, mas a gente não consegue lutar contra essa verdade. Muitas vezes fala assim: mas eu estou bem, eu tenho um emprego, eu estou bem, eu tenho saúde, eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho uma casa boa. Por que a escuridão não passa? Porque muitas vezes, irmãos, é difícil lutar contra essa verdade, irmãos. Às vezes a gente fica assim, pensando: deixa esse trem para lá, o tempo cura. É ou não é? Quantas vezes ouvimos isso? Ou quantas vezes já falamos isso? O tempo cura. O tempo é um santo remédio.
É ou não é, irmãos? E aí, de repente, você vai para viajar, você vai viajar. E está lá aquela causa de abatimento, junto contigo, tomando água de coco. Naquele lugar bonito, e você entristecido. De repente, você recebe uma promoção na empresa, todo mundo se alegra, mas aí o tal dos gatilhos, né? Faz você lembrar daquela situação que é parecida. E aí você fica entristecido. Às vezes o tempo cura, mas às vezes não cura não, irmãos. Às vezes vira um veneno mesmo, esse tal do tempo. O salmista chega a dizer assim, que as lágrimas têm sido o seu alimento. Ô igreja. Debaixo assim de aflições graves, a alma é capaz de se sentir abandonada por Deus. Diante do abatimento, diante desse esgotamento espiritual, é comum, irmãos, é comum esse período assim, que ele fica prejudicado, sabe o que? O valor da fé. O valor da fé fica prejudicado, porque, oh meu Deus, é uma tristeza só, irmãos. A pessoa até vai para a igreja, até vem para a igreja, até ora, canta uns louvores, aleluia, mas não consegue gerar adoração, porque a alma está abatida, porque é lamento, é tristeza, é esperando esse tempo curar, e esse tempo está virando, em vez de remédio, um veneno, irmãos. Às vezes assim, as pessoas, elas se tornam assim, me perdoe por falar isso, irmãos, mas se tornam cínicas. Né? Porque o que é é um cinismo disfarçado, né? Porque ele passa assim a acreditar que a própria vida vai gerar um tipo de amor gratuito, um tipo de amor assim desinteressado, fica sempre gerando dúvida. Muitas vezes o cinismo faz assim com que a pessoa acredite que a mão de Deus assim, ela está encolhida. Não, na verdade ela não está encolhida, ela está estendida para alguns. Para mim está encolhida. É ou não é, irmãos? Vocês estão comigo aí, igreja? Por isso que não é à toa aqui que o salmista ele chega a clamar 3 vezes, no verso 5, 6 e 11. Por que, alma, você está tão abatida? Por que você se entristece tanto dentro de mim? Às vezes, irmãos, são essas as causas externas, esses traumas, esses gatilhos. Às vezes, irmãos, é só um problema nosso mesmo, viu? E é duro isso, entender isso. Porque, você sabe por que muitos dos nossos problemas acontecem? Porque a gente se escuta muito. Porque a gente se escuta demais. Em algum momento você precisa parar de se ouvir, em algum momento você precisa parar de se escutar, irmãos. De escutar o que o seu coração está dizendo para você. E então, você vai precisar começar a dizer alguma coisa para o seu coração, está entendendo? Tem um momento que você precisa parar de ouvir o seu coração dizendo uns trem para você, e aí você começa a dizer uns trem para o seu coração, assim como esse salmista. Por que você está tão abatida? Ei, alma, por que você está tão entristecida? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Tem uma hora que você precisa decidir, que você saia daqui com essa decisão, que chega de você ficar ouvindo os teretetê do seu coração. Não dá certo mesmo não, não sei o quê, parapapá, não. E escuta aqui, eu sou do Senhor, e todo meu ser é convertido ao Senhor. Espere em Deus, porque eu ainda hei de louvar esse Senhor e Salvador na terra dos viventes. Precisamos tomar uma decisão, irmãos. Aleluia. Você precisa falar a verdade para você mesmo. Eu já sei porque eu estou entristecido, Senhor. Aleluia. Porque é assim, irmãos, se você deixar seu coração falar o que ele quer para você, vai dar ruim. Vai dar ruim. Lembre-se, viu? Nem sempre o coração fala o que é bom, hein? Nem sempre.
O coração, que a boca fala o quê? Do que o coração está cheio. É ou não é? Olhando aqui, irmãos, para esse salmo, eu fico aqui perguntando, qual era o estado da alma abatida? Como que essa alma, qual era o estado do abatimento dessa alma? Ela se encontrava como? Ressequida, é ou não é? Porque ela sentia a sede, então ela era uma alma que se encontrava ressequida. Ela tem sede, essa alma ela queria um alívio, ela queria uma mudança, ela queria uma cura. E a outra questão que eu levanto aqui é qual é o estado dessa alma, qual era o estado dessa alma, e esse estado é o que mais dói em mim. Fala que o estado dessa alma, que essa alma ela estava se alimentando de lágrimas. Eita nós! Irmãos, é só comigo que acontece esses trem? Que de madrugada assim o zóio abre, você não consegue dormir por nada nesse mundo, assiste uns 2 vídeos assim do Instagram, engraçado, não consegue rir, come um docinho, bebe uma água aí, não dorme de jeito nenhum, só orando mesmo que você volta a dormir, irmão. Isso é só comigo? Hein, pastor Júnior? Não, né? O estado dessa alma era um estado duro, irmãos. Ela se alimentava de lágrima. Era uma alma que tudo estava meio nublado. Era uma alma assim que não conseguia sorrir. O verso 4 diz que o coração dele se enchia de tristeza, porque ele se lembrava dos momentos bons que hoje não tinha mais, irmãos. Era uma alma que vivia oscilando em suas próprias emoções. Mas agora tem uma coisa, irmãos, que é o remédio para mim e para você nessa noite. O que fazer quando a alma está abatida, irmãos? O que fazer? No geral, as pessoas, elas buscam assim inúmeras soluções, curas paliativas. O louvor pode subir. O louvor não, mas na worship, aleluia. É assim que funciona, glória a Deus. Eita, que Deus é bom. É ou não é, irmãos? As pessoas, no geral, buscam inúmeras curas paliativas para resolver esse problema da alma. Algumas pessoas, assim, tentam escapar das suas realidades. Quem nunca fez isso? Eu já fiz muitas vezes. Nunca escapei. E quando encontrava de novo com a realidade, era sempre pior. Sempre pior. Muitas pessoas tentam escapar das suas realidades. E muitos escapam como? Através da comida. Eita, como é bom comer quando a escuridão não passa. Como é bom comer coisa boa. E tudo misturado. Tem gente que come batata com sorvete. E diz que está bom, porque a escuridão não passa. Tem gente que quando a escuridão não passa é através da bebida. É através da bebida. Tem gente que quando a escuridão não passa é através do divórcio. Tem gente que quando a escuridão não passa é através do suicídio, é através da pornografia, é através do consumismo. E permita que o Espírito Santo de Deus comece a lembrar para você aí, quantas curas paliativas a nossa alma abatida, ressequida, que se alimenta de suas próprias lágrimas, encontra para fugir dessa realidade. Mas no verso 9, irmãos, o salmista aqui, ele nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina o que foi que esse salmista fez. O verso 9 fala assim: eu clamo, ó Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Eu clamo ao Deus vivo, aleluia. E um conselho que o Senhor deu para mim naquela madrugada, e Ele dá para você nesta hora, é: desabafe-se com Deus, irmão. Aleluia. Baixa um pouco essa luz do fundo aí, irmãos. Desabafe-se com Deus, irmãos. Às vezes desabafar com Deus é com o próprio irmão. É com o próprio irmão que está cheio da presença de Deus ali. Mas desabafe-se com Deus, assim como esse salmista ele fez. Por que o Senhor se esqueceu de mim? Eu tenho uma boa notícia, irmãos. A escuridão da alma ela vai passar, viu?
ela vai passar, irmãos. O choro ele dura uma noite, né? Mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Às vezes dói tanto que nem chorar chora mais, né? Uma vez eu entendi, minha esposa ministrando no meu coração, que a alegria ela vem pela manhã quando você desperta, que você está vivendo uma escuridão que não passa, mas que tem um Deus todo soberano, absoluto em todas as decisões. É aí que o sol da justiça volta a raiar. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ei, Jesus. Como é que a gente pensa que vem para um culto e vem ouvir um trem desse, irmãos? Isso aqui é um remédio para a alma doente. Ouvir isso como uma folha dobrada. Por que você está tão abatido? Por que você está tão entristecido? E a resposta ela flui assim. Ela simplesmente surge de dentro para fora, de um jeito que vai forjar a minha e a sua fé, assim como forjou a fé desse salmista, que vai forjar o meu e o seu caráter, assim como está forjando o caráter, como forjou o caráter desse salmista. E a resposta é: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Espere em Deus, pois ainda voltarei a louvá-lo. E é o que nós vamos fazer aqui, irmão. Nós vamos terminar louvando. Baixa mais a luz, baixa mais a luz, para que cada irmão e irmã se encontre com o Senhor nesta hora, nesta noite. Irmãos, eu queria falar algo aqui, viu? Talvez eu seja rechaçado por isso, mas a medicina, irmãos, ela é dada aos homens para diversas curas e tratamentos. E se precisa de cura, irmão, se precisa de tratamento, corra atrás. Corra atrás mesmo. A medicina está aí para isso mesmo, irmão. Tem tratamento, vai atrás, lute. Não desista, corra atrás disso, irmãos. Se é a depressão, vá atrás, irmãos. Não se entregue não nos seus lamentos, não. Vai atrás sim. Se é um quadro de instabilidade mental, vai atrás, irmão. Social, vai atrás, irmão. Tem tratamento sim para esse trem. Vai passar. Se não for nessa vida presente que nós estamos, é na futura. O Senhor diz que vai enxugar do olho toda lágrima, irmãos. O que não enxerga vai ver, o que não anda vai andar. O que não enxerga todas as cores, vai enxergar com nitidez, com vida. O que está tendo uma saúde mental terrível, vai ser liberto por toda uma eternidade. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que a medicina ela não tem solução para a cura espiritual. Cristo, somente Cristo é a solução para uma cura espiritual. Não ceda às suas angústias, viu? Porque a cura para mim e para a sua depressão, irmãos, não está apenas em revirarmos o passado, lembrarmos das nossas dores, nos contorcermos em nossos problemas. Isso sim ajuda muito, irmão, mas não está só nisso. Nós precisamos nos afastar disso e corrermos em direção ao Deus vivo, clamando a Ele que nós temos saudade de casa, clamando a Ele que nós temos sede, e sede do único Deus, do vivo Deus. Vamos louvar o Senhor. Fecha o seu olho. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser levantar, levante. Pai, estou aqui. Olha
desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. 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 Igreja, eu não tinha programado isso não, porque esse sermão eu não consegui terminar naquela madrugada. Ele ficou aberto aqui. Se você, irmão, só você precisa mesmo de uma cura espiritual, irmãos, para sua alma batida, dê um passo de fé, irmãos. Vem aqui à frente, vamos orar por você. Eu vou pedir ajuda para os pastores aqui, que estão presentes na casa, para vir aqui orar, para nos ajudar em oração. Se você é esse filho que encontrou as causas do abatimento da sua alma, irmão, vem aqui à frente. Enquanto esse louvor é entoado, é adorado, que você faça como o salmista. Eu lembro do tempo que eu andava da multidão e dançava em meio à adoração. Entrega o teu caminho ao Senhor agora, irmão. Fecha o teu olho aí. Oh, ei, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, vai passeando no meio do teu povo agora. Vai encontrando os teus filhos e filhas aqui nesta hora. Vai, Senhor Jesus, encontrando a alma mais abatida, a alma mais ferida, em nome de Jesus. Aquela alma que parece que não tem jeito. Oh, Senhor Deus. Ah, Senhor, a alma que está gritando. Ei, Senhor Deus, quando é que a escuridão vai passar? Quando é que a escuridão vai passar? Como um pai abraça os teus filhos agora. Como um bom pai, vem e abraça os teus filhos agora.
Oh, Jesus amado, nós cremos que o Senhor faz coisas grandes, coisas extraordinárias, como um exército de ossos secos tornarem a ter vida. Vem restaurar, Oh, Jesus, e curar. sobre os nossos corações. oh, Jesus, Coração. invada mesmo, Senhor, a escuridão da nossa alma, e que saiamos daqui, Senhor, como esse salmista termina: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei, em nome de Jesus. Socorre o teu povo, põe um sorriso nos lábios, vigor nos olhos, Pai, daqueles que nos assistem em casa, daqueles que se encontram em desespero, daqueles que têm se alimentado das suas próprias lágrimas. Raia, ó sol da justiça, sobre a vida dos teus filhos e filhas. Oh! Senhor Deus e Pai, que o tumulto do mar revolto que tem permeado a mente e o coração dos seus filhos possa dar lugar aos cânticos de louvores, à adoração verdadeira, porque o Senhor é a luz do mundo que dissipa as trevas. Quando a escuridão não passa, o Senhor vem. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do Filho Jesus e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada filho, com cada filha, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome. Vão na paz do Senhor, amada igreja. Vão na paz do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.